Então hoje, o cidadão não pode imaginar viver da aposentadoria. Por quê? O reajuste de todos os bens, eles tiveram uma proporção gigantesca em termos de preço. Então hoje, o cidadão que ganha um salário mínimo e que seja já assim, uma pessoa aposentada, ele não tem condições de viver. Não sou eu que estou falando isso, é a realidade. Pois é, galerinha, pois é. Isso é triste, mas infelizmente é verdade e vai pegar muita gente desprevenida. Aquela pessoa que você tanto gosta, aquela pessoa que você tanto ama, inclusive amigos de trabalho de 30, 40 anos, serão pegos desprevenidos pelo INSS quando chegar a hora dele aposentar e ele vê que não vai dar ou mesmo não conseguir aposentar na data que estava planejando. Por quê? Cara, eu vou te apresentar alguns dados aqui nesse vídeo pra você entender de uma vez por todas, cara, de uma vez por todas, porque eu já faço tanto vídeo sobre isso e ainda escuto tanta gente falando abobrinha, cara. Você vai descobrir de uma vez por todas qual é o passo a passo que você tem que seguir para poder fugir disso e o porquê que o INSS realmente, olha só, realmente significa isso não será suficiente. Então, primeiro de tudo, eu tenho que te explicar o que é o INSS atualmente. O que é o INSS atualmente? Ele é um sistema de repartição. Foi algo criado pelo governo lá atrás e foi uma ideia brilhante se não fosse uma pirâmide. Infelizmente, não é aquele tipo de previdência por contribuição, é uma previdência por repartição. O que significa repartição, Léo? Eu, Leonardo Alves, trabalho, eu pego um pedaço do meu salário e, entre aspas, contribuo para o INSS, só que esse meu dinheiro, ele não vai ser investido em nada, ele não vai ficar guardado na caixinha do Leonardo. Você que tá aí contribuindo já há 10, 15, 20 anos, você não tem nada, olha que loucura, você não tem nenhum dinheiro guardado. Ué, Léo, mas todo aquele dinheiro que eu fiquei mandando todo mês, pra onde que ele vai? Vai para sustentar os idosos que já estão aposentados. Olha que loucura. É um sistema de pirâmide que só é legal porque foi o governo que fez e é o governo que te obriga a participar. Se fosse aquele tipo de pirâmide onde você poderia decidir se vai participar ou não, já tinha falido há muito tempo. Mas como é obrigatório, ainda existe. Mas presta atenção no que vai acontecer no futuro. Siga o raciocínio junto comigo. Se você ainda não deixou o like, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, meu parceiro, porque esse vídeo aqui vai destravar você de uma vez por todas. Inclusive, te peço que você mande para 5 pessoas que você mais ama e que, teoricamente, vai precisar do INSS para sobreviver no futuro. Olha só, primeira coisa que eu anotei aqui para você, são os gastos da Previdência. Gasto com Previdência. O que significa isso? Significa que o governo, como ele é uma instituição que mantém essa Previdência Pública, ele tem gastos com ela, certo? E um estudo gigantesco mostrou vários países que operam através de Previdência Pública. E, olha só, não é só o Brasil que tem Previdência Pública, tem vários outros países que têm Previdência Pública. Ah, Léo, então quer dizer que não é tão ruim? Sim, quer dizer que não é tão ruim. Só a forma como é executada que faz com que o Brasil seja um dos piores países para oferecer uma previdência pública. Um dos piores, olha que loucura, um dos piores. Por quê? Olha só, hoje a gente tem uma população brasileira de 12% de idosos. 12% de idosos só, beleza? E a gente gasta cerca de 12% do PIB para sustentar esses idosos com essa previdência pública. Então, o Brasil, ele tem uma grande receita chamada de PIB, Produto Interno Bruto, e grande parte dessa receita é usada para pagar o INSS, para pagar a Previdência, 12%. Não, por que isso é preocupante? Porque, presta atenção nesse dado, da Alemanha para lá, né, os países nórdicos, principalmente a Holanda, eles têm uma população idosa de 50%. Imagina, a cada 2 pessoas, um é idoso. É uma população muito mais velha do que o Brasil. O Brasil ainda é muito jovem, muito jovem. Vai demorar aí uma geração ainda inteira para poder envelhecer o Brasil, né? Já vou te apresentar alguns outros dados. Mas lá na Holanda, surpreenda-se, como tem 50% de idoso, teoricamente você vai pensar, pô, o Brasil tem 12% de idoso, 12% do PIB é gasto com eles. Logo, na Holanda tem 50% de idoso, 50% do PIB é gasto com eles, né? Errado. Apenas 10%, olha que loucura. Apenas 10% do PIB é utilizado para poder sustentar esses idosos. Ah, Léo, então quer dizer que lá paga muito menos. Não, é a forma como é feita essa previdência. Eu vou te explicar aqui por que o Brasil gasta tanto, que é por conta dos privilégios. E esses dados eu vou tirar, olha só, esses dados você pode pesquisar, eu não tô inventando nada aqui não. Esses dados você pode tirar do fluxo de caixa do FRGPS e pode tirar também do STN. Lá tem um relatório, eu peguei os dados resumidos aqui da execução orçamentária do INSS, beleza? Olha só, em 2023 fechado, a gente não tem 2024 ainda, né? Em 2023 fechado, qual foi a despesa do Brasil com a Previdência? Olha que loucura, cara. Se você não fica inconformado com vontade de bater na mesa mesmo, cara, se você não fica
doido. Não faz sentido, cara. Não faz sentido você não ficar inconformado com isso. A gente tem um grande inimigo em comum, que é o INSS, cara. A gente tem que juntar todos nós como um exército para poder espalhar a educação financeira para as pessoas. Você tem a obrigação, agora que você tá sabendo, de encaminhar e ensinar. Você tá na sua mesa de jantar hoje, ensina isso, pô. Ensina isso, não precisa encaminhar meu vídeo. Faz você mesmo. A despesa foi de 898 bilhões, cara. 898 bilhões. E qual foi a receita? Porque a receita vem da onde? Vem das pessoas que estão contribuindo, né? Então, você que tá trabalhando, eu que tô trabalhando, eu faço a minha contribuição com o INSS. Contribuição, você sabe que não é mais por contribuição, é a minha repartição, né? Eu ajudo os idosos a sobreviver. E nem tô falando que isso é errado, tá, gente? Já vai chegar nesse ponto também. Só que, olha só, a receita foi só de 592 bilhões. Ou seja, ficamos num déficit de 306 bilhões. É um rombo bilionário. Um rombo bilionário. A gente tá em 2024, onde 12% só da população brasileira é idoso. Imagina quando a gente chegar no nível da Holanda, da Alemanha, que tem uma população idosa muito mais alta. Como que vão fazer, cara? Como que vão fazer? Esse rombo será trilionário. Só que o maior problema não vem daí. Sabe por quê? Porque esses 898 bilhões aposentam, né? Entregam a previdência pública para 32 milhões de brasileiros. Então, 12% dos brasileiros. Olha só, 12%. Só que dá uma olhada nessa repartição. Dentro dessa receita, tem alguns beneficiários que recebem mais do que os outros. Porque no Brasil, existe uma cultura de privilégios para quem trabalha pro governo, né? Você vai ver senador, você vai ver militares, você vai ver várias pessoas que são servidoras públicas, que trabalham em escola pública, qualquer coisa do tipo que seja de serviço público, eles são privilegiados. E eles recebem muito mais do que aquilo que contribuem. Quer ver uma prova disso? Olha só, os privilegiados, eles têm uma despesa de 457 bilhões. A aposentadoria média desse pessoal é de 5.400, enquanto a aposentadoria média do restante de todos os outros trabalhadores, você acha que é justo? Com todos os outros trabalhadores é de um salário mínimo. Olha que loucura, olha que loucura. A receita dos privilegiados é de 222 bilhões. 222 bilhões. E o resultado aqui fica num déficit de 235 bilhões. E aí você fala, não, Léo, beleza, tá tudo bem, né? Só que só 7 milhões representa essa fatia. Então, 7 milhões, que não é nem metade de toda a população aposentada, gasta muito mais do que a metade de toda a despesa do INSS. Ou seja, você, mesmo que seja um privilegiado, ainda tô falando pra você que é privilegiado, porque algumas pessoas vão entender mal, né? Algumas pessoas vão entender mal. Tô falando que é culpa de você, não, que é um servidor público. Você não tem culpa nenhuma. Você não tem culpa nenhuma. O sistema que é ruim mesmo, né? E você vai aproveitar do sistema, não tem o que fazer. Eu aproveito do sistema também da minha maneira, né? Que é investindo meu dinheiro pra correr dessa anarquia. Só que olha só, você privilegiado, meu parceiro, você também não será mais um privilegiado no futuro. Você aí que tá contando com o seu salário mínimo, cuidado, talvez nem o salário mínimo será suficiente. Sabe por quê? Porque a fecundidade média no Brasil tá baixando pra caramba. Eu fui nos podcasts aí, eu fui no TubaCast, eu fui no Mirai Invest, fui lá na Carol Dias e o André Dias. Cara, olha só que loucura, olha só que loucura. Perguntava pra eles quantos filhos eles queriam ter. Aí o Luan ainda tá naquela de decidir se vai ter filho ou não, mas no máximo 1, 2, o Luan do Mirai Invest. O TubaCast, um filho, tem uma filhinha. O André tem uma filhinha. Pô, percebe que a maior parte da população não quer mais ter filho? Você percebe que a maior parte da população não quer mais de 2, 3, 4? Não tem mais isso. Antigamente tinha 11 filhos. Então era fácil 11 pessoas que iam entrar em fase produtiva para trabalhar, sustentar um idoso. Só que hoje não é mais assim. Quando esse programa foi criado, eram 60 contribuintes para um idoso. 60 contribuintes. Então ficava fácil. Por quê? É como se 60 pessoas juntassem e tivessem que colaborar com uma vaquinha para sustentar mensalmente um idoso. O que daria ali em torno de um salário mínimo? Uns 20, 30 reais para cada pessoa. Fica fácil, não fica? Fica tranquilo. 1, 2% do seu salário. Só que hoje, olha isso aqui, cara. Isso aqui é palhaçada. Hoje é 1,2 pessoas para um idoso. O salário médio é de um salário mínimo. Então imagina você aí que tem a média salarial de 2.500, que é a média brasileira, né? A maior parte das pessoas não tem 2.500 salário, não. É um salário mínimo. Só que a média brasileira, porque tem muita gente que ganha muito, é de 2.500. Eu vou pegar a média, só pra você ver o tanto que isso aqui é alarmante. Se você tem que contribuir, 1,2 pessoas tem que contribuir para a aposentadoria de um idoso, que é um salário mínimo, vamos pegar 1.420, cara, você recebendo 2.500, você vai ter que dar praticamente metade do seu salário. Você vai ter que dar R$1.200 seu salário. 50% do seu salário. Saiu de 2% para 50%. Você acha que isso vai continuar? Você acha, sinceramente, que isso vai continuar? E as reformas previdenciárias, que é de vamos jogar lá o teto agora para aposentar mais para cima. Cara, isso não adianta. Isso só dá só um pouquinho de respiro pro governo. Mas os idosos vão continuar envelhecendo cada vez mais. A população vai envelhecer cada vez mais. A expectativa de
vida cada vez sobe mais. Então passar de 70 anos para 75 não resolve o problema. O que resolve o problema? Exatamente, cara, você não depender dessa merda. Olha só, essas expectativas são reais. Em 2030, a população idosa já vai ser bem maior. Em 2050, a expectativa é que seja de 30% da população brasileira. Cara, são 26 anos. Então, se você tem 40 anos, quando você chegar lá na sua data aproximada de aposentar, 66, 70 anos, 30% do Brasil será idoso. Se hoje a gente tem 1,2 contribuinte, imagina lá, vai ter 0,8, 0,7. E quando os jovens se revoltarem e falarem assim, pô, não vou participar disso aí mais não, cara. Não tem como eu participar disso aqui mais não. Vai dar merda. Vai dar merda. E a Anbima soltou uma pesquisa agora que eu fiquei puto da vida, sabe por quê? Lá na Anbima falou assim, ó, 14% das pessoas brasileiras apostam, tentam ganhar dinheiro com apostas esportivas. E apenas 2% investe o seu dinheiro. Olha o quanto de gente que foi criada pra pensar no imediatismo e não se preocupar com o futuro, e a mínima quantidade de pessoas que estão realmente preocupadas com o futuro, que realmente estão criando um plano para se aposentar no futuro. É extremamente baixo. E além disso, olha só o que a Anbima falou. 95% dos idosos aposentados, os 32 milhões aqui, ó, 95% depende do INSS. Apenas 5% desses 32 milhões, se o INSS acabasse, ele não ia morrer de fome. Olha que loucura, olha que loucura. 53% planeja depender. Aí você chega assim no Andrezão aqui, tá do meu lado aqui, ó, o Andrezão. Vou perguntar pra ele, cara, você vai se aposentar como? Ele me responde, eu vou contribuir com o INSS daqui 35 anos, eu vou aposentar. Vai levar um tapão na orelha. Vai levar um tapão na orelha, porque não vai aposentar. Não vai, não tem como. E 62% das pessoas entrevistadas não tem nenhum tipo de reserva para aposentadoria. Nenhum tipo. Não tá nem guardando, não estamos nem falando de investir. Não tá guardando nem debaixo do colchão. Não tem reserva nenhuma. Isso aqui é muito preocupante, meu parceiro. E o Brasil vai sofrer muito com isso. Você vai ver o caos que será. Só que lógico, você sabe que isso aqui não é do meu feitio, né, cara? Isso aqui não é do meu feitio trazer pra você só informação pra te desesperar, porque existe uma solução. Eu já pratico essa solução, os meus alunos já praticam essa solução. Você que tá acompanhando aqui, se você não caiu de paraquedas aqui no canal, se você já acompanha há mais tempo, você já sabe qual é a solução. Existem vários meios para você se aposentar sem depender do INSS. Inclusive, muito melhor, muito mais cedo e muito mais dignamente. Olha só o dado para fechar. 1% das pessoas hoje no Brasil aposentam com a mesma qualidade de vida que tinham antes quando trabalhavam. Então imagina, você que vive aí a 30 mil reais por mês seu custo de vida, 10 mil reais por mês seu custo de vida, 5 mil reais, não vou nem longe, 2 mil reais por mês seu custo de vida, que convenhamos, quase não dá mais pra viver no Brasil com 2 mil reais, cara. E aí você vai aposentar e vai ganhar um salário mínimo. Você vai passar dificuldade, meu parceiro.